O fazendeiro milionário Ricardo Monteiro sempre foi um homem de extremos. Na fazenda Monteverde, tudo refletia sua personalidade. A casa principal era imponente, com janelas altas e cortinas de veludo, móveis de madeira rara, e cada detalhe cuidadosamente planejado para transmitir riqueza e poder. Ele era conhecido por seu sucesso nos negócios e por sua postura firme, mas havia sempre uma aura de mistério envolvendo sua vida privada. Ricardo vivia ali com seus 2 filhos, Lucas e Helena, que aos olhos de qualquer visitante pareciam obedientes, inteligentes e leais. No entanto, Ricardo sentia que havia algo oculto, algo que fugia à sua percepção e que talvez tivesse ligação com Mariana, a faxineira da casa. Mariana trabalhava na fazenda há mais de 10 anos. Uma mulher discreta, de olhar calmo e semblante sereno, sempre mantendo distância da família, mas atenta a cada detalhe da rotina. Ninguém suspeitava que ela guardava segredos que poderiam abalar toda a estrutura da fazenda e, sobretudo, a própria família Monteiro. Tudo começou em uma manhã chuvosa. A chuva batia nas telhas e escorria pelos canos de cobre, produzindo um som constante e ritmado, quase hipnótico. Ricardo entrou em seu escritório e percebeu algo estranho. Alguns objetos de valor, documentos antigos e cadernos de contas desapareciam misteriosamente. Inicialmente, ele pensou em roubo externo, mas pequenas pistas começaram a surgir. Uma caneta fora deixada em um lugar incomum, papéis amassados no chão que não estavam ali no dia anterior, e uma sensação crescente de que alguém dentro da casa estava mexendo nos seus pertences. Sua atenção se voltou imediatamente para Mariana. Não porque ele desconfiava dela, mas porque ela tinha acesso a todos os cômodos e poderia ser uma chave para entender os desaparecimentos. Ricardo começou a observar Mariana discretamente. Notou que ela tinha hábitos peculiares. Pausava em frente a portas fechadas, olhava com insistência para alguns objetos e em certos momentos parecia sussurrar para si mesma ou para alguém invisível. Cada ação, por menor que fosse, alimentava a curiosidade do fazendeiro. Ele começou a recolher fragmentos de papéis que Mariana deixava cair inadvertidamente. Entre eles, encontrou trechos de cartas, bilhetes e registros que sugeriam que algo estava sendo escondido, mas sem indicar claramente o quê. Ricardo sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Cada pista o aproximava da verdade, mas também aumentava a sensação de que estava entrando em um território perigoso. Enquanto isso, Lucas e Helena começaram a agir de maneira estranha, embora disfarçassem bem. Lucas, geralmente extrovertido e confiante, passou a evitar conversas longas com o pai, inventando compromissos fictícios na fazenda e chegando tarde aos jantares. Helena, doce e aparentemente ingênua, começou a guardar segredos sobre visitas noturnas e telefones que atendia de maneira suspeita. Mariana, percebendo que Ricardo estava mais atento, tornou suas ações ainda mais discretas, mas não podia esconder completamente o nervosismo. Seu olhar frequentemente denunciava uma preocupação que ela tentava disfarçar com sorrisos e gestos educados. Ricardo decidiu que precisava de provas. Ele não queria confrontar ninguém sem ter certeza do que estava acontecendo. Passava horas sentado em seu escritório, observando a movimentação na casa, anotando tudo em um caderno que ninguém poderia encontrar. Cada passo de Mariana, cada gesto de Lucas e Helena, cada objeto fora do lugar era registrado. Ele começou a perceber padrões. Mariana se encontrava com alguém nos arredores da propriedade. Lucas levava papéis antigos para lugares isolados e Helena mantinha contatos misteriosos por telefone. Tudo parecia indicar que havia uma conspiração silenciosa, algo que envolvia não apenas documentos e dinheiro, mas algo muito mais profundo e perigoso. A tensão na fazenda Monteverde aumentava a cada dia.
Ricardo começou a refletir sobre o passado de sua família e sobre segredos antigos que poderiam ter motivado ações tão estranhas. Ele se lembrava de seu próprio pai, das disputas por herança, dos negócios que foram perdidos e das traições que aconteceram silenciosamente. Cada memória reforçava sua determinação de descobrir a verdade. Ele sabia que o segredo de Mariana poderia abalar não apenas sua autoridade, mas também os laços familiares. Ricardo se perguntava se realmente conhecia os próprios filhos, se poderia confiar neles, e se o passado escondido de Mariana estava de alguma forma ligado a eles. Uma tarde, ele decidiu seguir Mariana discretamente. Observou-a sair da casa principal, com uma caixa antiga debaixo do braço, cruzando o quintal molhado pela chuva fina e caminhando até um celeiro abandonado na extremidade da propriedade. Ricardo se escondeu atrás de árvores, com o coração acelerado, enquanto via Mariana se encontrar com Lucas. Os dois conversavam em voz baixa, quase sussurrando, e Ricardo sentiu um choque profundo ao perceber que seu filho estava envolvido diretamente em algo que ele ainda não compreendia. Cada palavra que Ricardo conseguia captar apenas aumentava seu mistério. Havia códigos, nomes antigos e referências a pessoas que ele não conhecia. Mariana e Lucas pareciam conspirar em segredo, e Helena estava silenciosa, mas ele sabia que também tinha algum papel nisso. Ao observar a cena, Ricardo percebeu que o segredo de Mariana não era apenas pessoal. Tinha ramificações que atingiam toda a família. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia colocar tudo a perder. Precisava de paciência, inteligência e estratégia para descobrir a verdade, sem que ninguém percebesse sua investigação. A chuva continuava a cair, refletindo a tensão crescente na fazenda Monteverde, enquanto Ricardo sentia que estava prestes a descobrir um segredo que mudaria para sempre a vida de todos ali. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão quase palpável na fazenda Monteverde. Ricardo Monteiro não conseguia tirar da cabeça a imagem de Mariana e Lucas no celeiro, conversando em voz baixa como se planejassem algo que ele ainda não compreendia. Cada manhã, ele acordava com a necessidade urgente de reunir pistas, de decifrar sinais que poderiam revelar o segredo que pairava sobre a família. Observava cada movimento dentro da casa, cada gesto de Mariana, cada palavra trocada pelos filhos, tentando montar um quebra-cabeça que parecia impossível. Enquanto isso, Lucas e Helena continuavam suas atividades como se nada estivesse acontecendo. Mas Ricardo percebeu que a ansiedade deles aumentava sempre que ele se aproximava de perguntas sobre a rotina da fazenda ou sobre documentos antigos guardados em cofres secretos. Mariana, aparentemente calma e dedicada, escondia algo que nem o tempo e a rotina conseguiram apagar. Ela passava horas limpando os corredores e cômodos da casa principal, mas frequentemente desviava o olhar, como se estivesse esperando por alguém ou temendo ser observada. Ricardo notou padrões em seus movimentos. Ela tocava determinados objetos com cuidado excessivo, mantinha certas portas trancadas quando ninguém olhava e, ocasionalmente, desaparecia do alcance de sua visão por longos períodos. Ricardo começou a documentar tudo, escrevendo cada detalhe em cadernos que guardava sob a mesa de seu escritório. Ele sabia que precisaria dessas anotações para confrontar a verdade quando o momento chegasse. Certa tarde, Ricardo decidiu colocar à prova sua teoria de que Mariana não estava sozinha em suas ações. Ele se escondeu na parte superior do celeiro abandonado, observando pela janela empoeirada enquanto Mariana carregava caixas com objetos antigos e papéis amarelados pelo tempo. Para sua surpresa, Lucas apareceu novamente,
e os dois começaram a conversar em tons baixos. Ricardo não conseguiu ouvir todas as palavras, mas percebeu referências a datas, nomes e locais que ele não reconhecia de imediato. Havia algo codificado, algo que só poderia ser compreendido se ele tivesse paciência e atenção. Ele decidiu não intervir naquele momento, mas continuou observando, registrando cada gesto, cada expressão, cada movimento que pudesse ajudá-lo a decifrar a situação. Enquanto Ricardo monitorava Mariana e Lucas, Helena começou a agir de maneira estranha também. Ela parecia receber instruções de Mariana sem que os outros percebessem, e mantinha conversas discretas por telefone em horários incomuns. Em alguns momentos, Ricardo a viu aproximar-se do celeiro, mas sempre recuava quando sentia que estava sendo observado. Isso o deixou ainda mais desconfiado. Não era apenas Lucas que estava envolvido, mas seus 2 filhos estavam, de alguma forma, colaborando com Mariana em algo que ele ainda não entendia. Ricardo sentiu um misto de raiva, medo e preocupação, pois sabia que qualquer decisão precipitada poderia afastar os filhos e, possivelmente, destruir a confiança que ainda existia entre eles. Determinando-se a descobrir a verdade, Ricardo decidiu seguir Mariana e os filhos sem ser notado. Ele se aventurava por caminhos estreitos da propriedade, ocultando-se entre árvores, arbustos e sombras projetadas pela luz da tarde. Em uma dessas vigílias silenciosas, ele percebeu que Mariana mantinha uma caixa antiga, cheia de papéis, cartas e fotografias que pareciam contar uma história antiga, possivelmente ligada a eventos passados da própria família Monteiro. Alguns documentos estavam escritos em caligrafia desconhecida, outros continham datas de acontecimentos que Ricardo não conseguia associar a nenhum registro que possuísse. Mas observando mais atentamente, ele começou a perceber que essas informações estavam ligadas a antigas negociações, disputas e relações familiares que ele nunca soubera ou preferira ignorar. O segredo de Mariana começou a ganhar contornos mais claros na mente de Ricardo. Ela parecia proteger algo ou alguém, mas também manipulava informações de maneira estratégica, envolvendo os filhos sem que eles percebessem completamente o alcance do que estavam fazendo. Ele começou a suspeitar que Mariana tinha intenções que iam além de simples proteção, talvez buscando justiça ou revelação de verdades que estavam enterradas há anos. Cada descoberta levantava novas perguntas. Por que Mariana escolhera justamente os filhos de Ricardo para participar desse segredo? Qual era o verdadeiro objetivo dessa conspiração silenciosa dentro da fazenda? Ricardo sentiu que estava à beira de descobrir algo que poderia mudar completamente a dinâmica familiar e que exigiria muita cautela para não provocar consequências irreversíveis. Durante semanas, Ricardo continuou a observar a movimentação da fazenda, acompanhando Mariana, Lucas e Helena. Ele começou a criar estratégias de aproximação, simulando interesse por tarefas cotidianas, enquanto secretamente reunia informações. Observava os horários, os padrões de comportamento, os olhares e gestos que indicavam cumplicidade silenciosa. A tensão aumentava a cada encontro, a cada conversa captada por ouvidos atentos. Mariana, embora discreta, começava a demonstrar sinais de preocupação, olhares rápidos, passos apressados e pequenos gestos nervosos que traíam sua tentativa de manter tudo sob controle. Ricardo sentiu que estava cada vez mais próximo de descobrir a verdade, mas também que a situação exigiria habilidade para não gerar confrontos prematuros. Em uma noite particularmente silenciosa, enquanto a lua refletia sua luz sobre os campos molhados pela chuva, Ricardo percebeu que Lucas e Mariana planejavam algo fora da vista da casa principal. Observando de longe, viu-os mexerem em objetos e documentos,
consultando mapas antigos da propriedade e discutindo locais específicos com gestos e sussurros. Ele percebeu que não se tratava apenas de segredos financeiros ou materiais. Havia algo muito mais profundo, uma trama envolvendo história, família e lealdade. Ricardo sentiu que estava prestes a desenterrar uma verdade que mudaria para sempre a fazenda Monteverde, envolvendo Mariana e seus próprios filhos em uma rede de segredos que nenhum deles poderia prever totalmente. As semanas se transformaram em um emaranhado de vigilância, observação e raciocínio meticuloso. Ricardo Monteiro, cada vez mais imerso na investigação silenciosa sobre Mariana e os filhos, começava a sentir o peso do segredo que pairava sobre a fazenda Monteverde. Lucas e Helena continuavam a agir com naturalidade aparente, mas Ricardo percebeu nuances em seus comportamentos que antes passavam despercebidas. Sorrisos contidos, olhares cúmplices, pequenas hesitações antes de responder a perguntas simples. Mariana, por sua vez, parecia carregar uma aura de proteção e mistério, como alguém que guardasse segredos antigos, talvez mais antigos do que a própria história da fazenda. Ricardo começou a perceber que o segredo envolvia não apenas documentos ou objetos desaparecidos, mas algo profundamente ligado ao passado da família Monteiro. Em uma tarde ensolarada, ele decidiu explorar antigos arquivos no sótão da casa principal, onde havia caixas empoeiradas contendo correspondências antigas, fotos amareladas pelo tempo e registros financeiros de décadas passadas. Entre aqueles documentos, Ricardo encontrou cartas escritas à mão, datadas de períodos em que sua própria memória da infância era vaga. As cartas falavam de promessas não cumpridas, de disputas familiares e de segredos que poderiam abalar relações, e algumas mencionavam diretamente o nome de Mariana, embora de maneira codificada, como se alguém tivesse tentado proteger ou ocultar certas informações importantes. Ao investigar mais a fundo, Ricardo descobriu que Lucas vinha escondendo algumas dessas cartas e documentos em compartimentos secretos dentro de seus pertences pessoais. Helena, por sua vez, mantinha contatos discretos com pessoas que apareciam e desapareciam da propriedade em horários incomuns, sempre mantendo segredo sobre suas atividades. Mariana, com sua calma aparente, parecia ser a coordenadora silenciosa dessa rede de segredos, guiando os filhos sem que eles percebessem completamente o alcance de suas ações. Ricardo começou a entender que o plano de Mariana não era apenas proteger algo, mas talvez preparar os filhos para enfrentar verdades que ele próprio desconhecia. Verdades que poderiam mudar completamente a percepção da família sobre o passado. Determinando-se a descobrir a extensão do segredo, Ricardo intensificou sua vigilância. Ele passava noites sentado em cadeiras escondidas nos corredores, observando movimentos silenciosos, ouvindo conversas baixas e registrando tudo em seus cadernos. Notou padrões. Mariana consultava certos documentos apenas à noite, Lucas levava papéis a locais específicos na fazenda e Helena seguia instruções discretas que só faziam sentido à medida que os acontecimentos se desenrolavam. Ricardo percebeu que os filhos estavam sendo manipulados por Mariana de maneira sutil, mas não maliciosa. Ela parecia agir com um propósito maior, talvez para revelar ou proteger algo que ele ainda não compreendia completamente. Certa noite, Ricardo seguiu Mariana até o celeiro abandonado novamente. Observou enquanto ela organizava documentos antigos, cartas e fotografias, e Lucas a ajudava de maneira atenta. Helena ficou próxima, consultando mapas e tomando notas que pareciam instruções para ações futuras. Ricardo percebeu que aquela reunião não era apenas sobre esconder documentos. Havia uma estratégia por trás de cada movimento, uma lógica que envolvia história familiar, conexões antigas e segredos guardados há décadas.
Ele começou a perceber que Mariana tinha conhecimento profundo sobre acontecimentos que ele próprio ignorava, e que seus filhos estavam sendo preparados para lidar com informações que poderiam alterar a dinâmica da família Monteiro para sempre. A cada descoberta, Ricardo sentia uma mistura de incredulidade e fascínio. Ele compreendeu que os segredos não eram apenas materiais. Envolviam histórias de amor, traição, alianças antigas e promessas feitas por pessoas que já não estavam mais presentes. Mariana, aparentemente simples faxineira, carregava consigo a responsabilidade de proteger algo muito maior do que ele jamais imaginara. Lucas e Helena, mesmo sem plena consciência do que estavam fazendo, participavam de uma trama que havia começado antes de seu nascimento, conectando gerações da família Monteiro. Ricardo percebeu que precisava lidar com tudo isso com extrema cautela, pois qualquer passo em falso poderia destruir relações que ele ainda valorizava profundamente. Nos dias seguintes, Ricardo começou a criar um plano próprio. Decidiu que precisaria confrontar Mariana, mas de forma estratégica, preparando o terreno para obter respostas sem causar alarde ou afastar os filhos. Ele sabia que a verdade poderia ser devastadora, mas também libertadora, e que o momento certo exigia paciência e inteligência. Ao mesmo tempo, começou a observar reações de Lucas e Helena, procurando sinais de medo, ansiedade ou percepção de que o pai estava prestes a descobrir algo importante. Cada gesto, cada olhar e cada conversa capturada tornavam-se peças essenciais em um quebra-cabeça complexo que Ricardo se esforçava para montar. Uma manhã, enquanto a bruma cobria os campos da fazenda e a luz do sol começava a filtrar-se timidamente entre as árvores, Ricardo decidiu organizar os documentos que havia coletado discretamente ao longo das semanas. Notou conexões surpreendentes, cartas trocadas por Mariana com antigos membros da família, registros de transações esquecidas, fotografias que mostravam encontros secretos e locais marcados que indicavam onde informações cruciais haviam sido escondidas. Tudo apontava para um segredo cuidadosamente protegido, um segredo que envolvia Mariana e seus filhos de maneira intrincada. Ricardo sentiu que estava prestes a desvendar algo que poderia mudar a percepção de todos sobre a própria história da Fazenda Monteverde. Enquanto Ricardo estudava os documentos e observava os filhos em silêncio, começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Olhares cúmplices, gestos discretos e pequenas hesitações que revelavam o medo de serem descobertos. Mariana, com sua postura calma, parecia consciente de que Ricardo estava próximo de compreender tudo, mas não demonstrava preocupação aparente. Era como se ela soubesse que a verdade precisava ser revelada no momento certo, de maneira estratégica, para proteger não apenas a si mesma, mas também os filhos e a integridade da família. Ricardo sentiu uma mistura de respeito, apreensão e curiosidade, percebendo que estava prestes a mergulhar em um segredo profundo, complexo e transformador. Ricardo Monteiro sabia que havia chegado o momento de agir com cautela e inteligência. Após semanas de observação, vigilância e coleta de informações, ele percebeu que Mariana não estava sozinha em suas ações, mas que Lucas e Helena participavam de maneira sutil, quase sem perceber plenamente o alcance do que estavam fazendo. O segredo parecia ter raízes profundas, que envolviam não apenas documentos antigos, mas relações familiares, promessas esquecidas e acontecimentos que Ricardo jamais imaginara. Ele sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Cada passo que dava o aproximava da verdade, mas também aumentava o risco de conflitos que poderiam abalar para sempre a Fazenda Monteverde. Em uma tarde ensolarada, Ricardo decidiu criar uma situação em que poderia obter respostas sem confrontar Mariana diretamente.
Ele organizou uma reunião na sala principal, alegando querer revisar alguns documentos antigos da fazenda. Mariana entrou com seu costumeiro semblante calmo, tentando disfarçar o nervosismo que, apesar de seus esforços, transparecia nos olhos. Lucas e Helena estavam presentes, aparentemente alheios, mas Ricardo percebeu pequenas tensões nos gestos deles, mãos inquietas, olhares rápidos e respirações controladas que denunciavam a percepção de que algo estava prestes a ser descoberto. A atmosfera na sala era carregada, um silêncio quase palpável tomava conta do ambiente, como se cada um dos presentes estivesse ciente da importância daquele momento. Enquanto observava Mariana e os filhos, Ricardo começou a interrogar de maneira indireta, fazendo perguntas sobre o cotidiano da casa, documentos antigos e eventos passados. Mariana respondia com cuidado, evitando detalhes que pudessem revelar mais do que pretendia, mas cada resposta sua, cada hesitação, fornecia pistas sutis que Ricardo anotava mentalmente. Lucas e Helena, por sua vez, tentavam manter uma postura natural, mas Ricardo sentia que cada palavra, cada gesto e cada olhar eram cuidadosamente calculados, como se estivessem tentando proteger um segredo maior do que ele poderia imaginar. Ricardo percebeu que precisava ser paciente, entender completamente a rede de ações antes de fazer qualquer revelação. No decorrer da reunião, Ricardo começou a organizar mentalmente as informações que havia coletado ao longo das semanas. Documentos escondidos, cartas antigas, fotografias e registros financeiros esquecidos. Ele percebeu que Mariana estava conectada a acontecimentos que antecediam até mesmo sua própria infância, e que os filhos estavam envolvidos em uma trama que os ligava a segredos antigos da família Monteiro. Cada detalhe parecia ter sido planejado cuidadosamente, como se todos estivessem participando de uma coreografia silenciosa. Ricardo sentiu que a verdade não era apenas sobre documentos ou dinheiro, mas sobre história, lealdade e revelações que poderiam mudar completamente a percepção que ele tinha de sua própria família. Determinando-se a ir mais fundo, Ricardo decidiu explorar o sótão da casa principal novamente. Subiu os degraus rangentes com cuidado, evitando chamar atenção, e começou a organizar caixas antigas, documentos e fotografias. Encontrou cartas escritas à mão, algumas com datas antigas, mencionando eventos e pessoas que ele desconhecia. Havia fotos que mostravam Mariana em locais que ele jamais imaginaria, acompanhada de pessoas ligadas à história antiga da fazenda Monteverde. Tudo indicava que ela carregava um segredo que não apenas envolvia sua vida pessoal, mas que também tinha implicações diretas sobre Lucas, Helena e até mesmo Ricardo, de maneiras que ele começava a compreender apenas parcialmente. Enquanto estudava os documentos, Ricardo percebeu padrões intrigantes, referências a locais específicos da fazenda, datas importantes, nomes codificados e instruções que pareciam guiar ações futuras. Lucas e Helena, mesmo sem consciência total, seguiam essas instruções em suas atividades diárias, movendo-se pela propriedade de maneira que refletia uma compreensão implícita das intenções de Mariana. Ricardo compreendeu que estava lidando com algo muito maior do que simples segredos ou documentos. Era uma trama que envolvia passado, presente e futuro da família. Um segredo que Mariana vinha protegendo há anos, possivelmente para preservar o legado da fazenda Monteverde e preparar os filhos para uma revelação inevitável. Nos dias seguintes, Ricardo passou a observar com ainda mais atenção. Notou que Mariana fazia movimentos sutis para proteger documentos e objetos, escondendo-os em lugares que apenas ela e, possivelmente, Lucas e Helena conheciam. A interação entre eles era marcada por olhares rápidos e gestos discretos que indicavam cumplicidade silenciosa. Ricardo
sentiu que precisava agir de forma estratégica, construindo um plano para revelar a verdade sem causar rupturas irreparáveis na família. Ele começou a ensaiar mentalmente cada passo, cada pergunta e cada abordagem, ponderando sobre o momento exato em que poderia confrontar Mariana e os filhos com o conhecimento que havia reunido. Uma noite, quando a lua iluminava os campos da fazenda com uma luz prateada e os ventos carregavam o cheiro úmido da terra molhada, Ricardo decidiu seguir Mariana e Lucas até o celeiro abandonado mais uma vez. Observou-os em silêncio, vendo Mariana organizar caixas e papéis, enquanto Lucas a ajudava, e Helena consultava mapas e anotava instruções em cadernos. Ricardo percebeu que cada gesto, cada olhar e cada movimento tinham um propósito definido. Mariana parecia ser a guardiã de um segredo que transcendia o tempo, e os filhos, mesmo sem plena consciência, estavam inseridos em uma trama cuidadosamente construída. Ele compreendeu que a revelação desse segredo exigiria delicadeza, paciência e estratégia, pois estava prestes a mudar a vida de todos na fazenda Monteverde para sempre. Enquanto observava, Ricardo sentiu uma mistura de emoções: respeito pela inteligência e cuidado de Mariana, preocupação com os filhos, medo do impacto da verdade e excitação pela proximidade da revelação. Ele percebeu que estava diante de algo maior do que imaginava, um segredo que envolvia história, lealdade, amor e talvez antigas traições. Cada detalhe que captava, cada documento que analisava e cada gesto que testemunhava contribuía para uma compreensão mais profunda da complexidade do segredo. Ricardo sabia que o momento de agir estava próximo, mas também entendia que qualquer precipitação poderia arruinar não apenas a investigação, mas as relações familiares que ele ainda desejava proteger. Ricardo Monteiro passou os dias seguintes imerso em planejamento silencioso. A tensão na fazenda Monteverde estava no ar, embora ninguém além dele parecesse perceber. Mariana continuava sua rotina aparentemente tranquila, mas Ricardo notava sutilezas. O modo como seus olhos se moviam ao organizar documentos antigos, os gestos cuidadosos com cada papel, o silêncio com que ela conduzia certas tarefas. Lucas e Helena continuavam suas atividades com normalidade aparente, mas Ricardo já tinha percebido padrões sutis de comportamento. Gestos discretos, olhares trocados com Mariana, respirações contidas, pequenos sinais de cumplicidade que indicavam que algo maior estava sendo mantido em segredo. Cada detalhe reforçava a ideia de que a trama era complexa, envolvendo o passado, presente e futuro da família. Decidido a descobrir a verdade, Ricardo começou a criar estratégias para reunir todas as peças do quebra-cabeça. Antes de confrontar Mariana ou os filhos, observava cada passo, cada gesto, cada conversa captada discretamente. Ele entendia que a revelação do segredo exigiria delicadeza, inteligência e paciência, pois qualquer precipitação poderia abalar laços familiares que ainda poderiam ser salvos. Durante noites silenciosas, sentado em sua sala com os documentos espalhados sobre a mesa, Ricardo revisava cada carta, cada fotografia e cada anotação, tentando decifrar padrões e conexões que pudessem indicar o verdadeiro objetivo de Mariana e o papel exato de Lucas e Helena nessa trama. Em uma tarde chuvosa, Ricardo seguiu Mariana até o celeiro novamente, escondido entre árvores e sombras. Observou como ela retirava caixas antigas e documentos escondidos em compartimentos secretos, enquanto Lucas a ajudava discretamente. Helena estava próxima, anotando informações e consultando mapas que indicavam locais específicos na fazenda. Ricardo percebeu que não se tratava apenas de documentos ou objetos, mas de uma rede de segredos cuidadosamente planejada para proteger algo que transcende o tempo. Mariana parecia agir com conhecimento profundo do passado da família,
orientando os filhos sem que eles tivessem plena consciência do significado das ações que realizavam. Ricardo começou a perceber que cada gesto, cada decisão e cada movimento de Mariana tinha um propósito maior: proteger a história da família Monteiro, preparar os filhos para enfrentar verdades que ele próprio desconhecia e, possivelmente, garantir que certos erros do passado não se repetissem. Lucas e Helena, embora jovens e inexperientes, eram parte dessa rede de proteção e revelação. Ricardo sentiu uma mistura de emoções: admiração pela inteligência e cuidado de Mariana, preocupação com os filhos e ansiedade sobre o impacto que a verdade poderia ter sobre todos. Ele compreendeu que a revelação exigiria um planejamento meticuloso, equilíbrio emocional e estratégia. Decidiu então criar um momento controlado para confrontar Mariana de maneira indireta. Convocou uma reunião na sala principal, alegando interesse em revisar documentos antigos, enquanto observava atentamente cada reação. Mariana entrou com seu habitual semblante calmo, mas Ricardo notou o nervosismo contido em pequenos sinais. A maneira como ajustava as mãos, os olhares rápidos, a respiração ligeiramente acelerada. Lucas e Helena, presentes, tentavam manter posturas naturais, mas não conseguiam esconder completamente os sinais de preocupação. Ricardo percebeu que a hora de agir se aproximava, mas sabia que precisava conduzir o momento com precisão, garantindo que a verdade fosse revelada de forma segura. Durante a reunião, Ricardo fez perguntas sutis sobre documentos, correspondências antigas e a história da fazenda, observando cuidadosamente cada resposta, cada hesitação, cada gesto. Mariana respondia com cuidado, evitando revelar demais, mas deixando pistas que Ricardo anotava mentalmente. Lucas e Helena, atentos, mostravam sinais de consciência sobre a aproximação da revelação, ajustando suas ações de forma sutil, mas ainda sem plena compreensão do alcance total do segredo. Ricardo percebeu que Mariana havia preparado tudo de maneira estratégica, guiando os filhos para proteger ou revelar informações no momento certo, e que cada ação sua tinha significado profundo. Nos dias seguintes, Ricardo continuou a investigar documentos antigos no sótão e em compartimentos secretos da casa. Descobriu cartas que indicavam alianças familiares esquecidas, transações financeiras de décadas atrás e fotografias que revelavam encontros secretos entre Mariana e antigos membros da família Monteiro. Cada descoberta reforçava a ideia de que Mariana era mais do que uma simples faxineira. Ela era a guardiã de segredos que poderiam redefinir a história da família. Lucas e Helena, envolvidos de maneira discreta, faziam parte de um plano maior, talvez sem plena consciência, mas essencial para a preservação ou revelação desses segredos. Uma noite, Ricardo seguiu Mariana, Lucas e Helena até o celeiro mais uma vez. Observou como cada um desempenhava seu papel. Mariana organizava e protegia documentos. Lucas ajudava de forma meticulosa e Helena consultava mapas e cadernos de instruções. Ricardo percebeu que todos estavam envolvidos em algo maior do que aparentava e que a revelação do segredo exigiria cuidado extremo. Ele sentiu que estava à beira de descobrir a verdade, mas também que qualquer movimento precipitado poderia colocar em risco a confiança, a segurança e a harmonia da fazenda Monteverde. Ricardo sabia que o momento decisivo estava próximo e que a habilidade com que conduziria a revelação definiria o futuro de todos ali. Ricardo Monteiro sabia que o momento decisivo estava próximo. Após semanas de vigilância, investigação e observação meticulosa, ele tinha reunido informações suficientes para entender a complexidade do segredo que Mariana vinha protegendo e o papel que seus filhos, Lucas e Helena, desempenhavam na trama. A fazenda Monteverde nunca havia sido tão silenciosa e carregada de tensão. Cada corredor,
Cada sombra, cada canto da propriedade parecia pulsar com segredos não revelados, aguardando o instante em que a verdade finalmente emergiria. Ricardo sentia o peso da responsabilidade. Qualquer ação precipitada poderia destruir a confiança de seus filhos, comprometer a integridade da família e colocar em risco tudo o que construíra ao longo da vida. Certa noite, sob a luz pálida da lua refletida nos campos molhados pela chuva recente, Ricardo decidiu que era hora de confrontar Mariana de forma estratégica. Ele preparou a sala principal da casa, colocando documentos e cartas antigas sobre a mesa, cuidadosamente organizados, como se estivesse convidando Mariana a revelar o que sabia. Lucas e Helena estavam presentes, aparentemente calmos, mas Ricardo percebia a tensão nos gestos deles. Mãos inquietas, olhares trocados, respirações contidas. Mariana entrou com sua postura habitual, tentando disfarçar o nervosismo, mas Ricardo notou os pequenos sinais. A maneira como ajustava os dedos, os olhos ligeiramente arregalados ao perceber a reunião e os sorrisos breves que não chegavam aos lábios. Ele compreendeu que a hora da verdade havia finalmente chegado. Ricardo começou a fazer perguntas cuidadosamente formuladas, referindo-se a documentos antigos, correspondências e eventos passados da fazenda. Mariana respondia com cautela, escolhendo palavras que não revelassem tudo imediatamente, mas deixando pequenas pistas que indicavam a profundidade do segredo. Lucas e Helena observavam atentos, como se compreendessem parcialmente a importância do que estava acontecendo, mas ainda sem total consciência do impacto que a verdade teria sobre todos. Ricardo percebeu que Mariana havia planejado cada passo com precisão, preparando os filhos para que pudessem lidar com informações delicadas e garantir a continuidade de algo que transcendia a sua própria percepção da história familiar. À medida que a conversa avançava, Ricardo começou a conectar as peças. As cartas antigas mostravam alianças e promessas esquecidas. As fotografias revelavam encontros secretos e decisões que moldaram a trajetória da família, e os documentos financeiros indicavam estratégias que haviam sido mantidas em segredo para proteger a integridade da fazenda Monteverde. Cada descoberta aumentava a sensação de respeito e admiração por Mariana, que, embora simples aos olhos de muitos, carregava consigo a responsabilidade de proteger um legado complexo e delicado. Lucas e Helena, sem perceber totalmente, desempenhavam papéis essenciais nessa preservação, guiados pela experiência e conhecimento silencioso de Mariana. Ricardo percebeu que a revelação do segredo exigiria um equilíbrio delicado entre autoridade, paciência e compreensão emocional. Ele precisava conduzir o momento de forma a não gerar ressentimentos ou medos desnecessários, garantindo que os filhos entendessem a importância de suas ações e a magnitude do que Mariana havia protegido. Cada gesto, cada palavra e cada silêncio da reunião contribuíam para um processo de descoberta que transformaria a percepção da família sobre si mesma e sobre o passado da fazenda Monteverde. Ricardo sentia uma mistura de orgulho, preocupação e excitação. Orgulho por Mariana e pelos filhos, preocupação com as possíveis repercussões e excitação por finalmente estar prestes a compreender a verdade. Nos dias seguintes, Ricardo trabalhou junto com Mariana e os filhos para organizar os documentos, decifrar códigos e entender plenamente o contexto histórico e emocional do segredo. Descobriram conexões com antigos membros da família, promessas feitas há décadas e decisões estratégicas que moldaram a fazenda e sua fortuna. Lucas e Helena, orientados por Mariana, começaram a compreender a importância de suas ações e a responsabilidade que carregavam, enquanto Ricardo refletia sobre a profundidade do que havia sido protegido. A sensação de tensão deu lugar a uma compreensão mais ampla.
A família Monteiro tinha, naquele momento, a oportunidade de fortalecer seus laços, corrigir erros antigos e preservar um legado que Mariana havia cuidadosamente guardado. Finalmente, Ricardo compreendeu que o segredo não era apenas sobre documentos ou dinheiro, mas sobre história, lealdade, amor e proteção. Mariana havia agido com inteligência e paciência, guiando os filhos de maneira estratégica, garantindo que a verdade fosse revelada de forma segura e que a família pudesse lidar com ela sem destruição. Lucas e Helena aprenderam, através da experiência silenciosa, a importância de compreender o passado, respeitar a história familiar e agir com responsabilidade. Ricardo sentiu uma mistura de alívio, gratidão e admiração. Alívio por finalmente entender a verdade, gratidão por Mariana ter protegido a família e admiração pela complexidade do plano que ela havia elaborado. A fazenda Monteverde, que antes parecia carregada de segredos e tensão, agora respirava um ar de compreensão e união. Ricardo sabia que a descoberta do segredo havia transformado todos. Mariana, com sua sabedoria e coragem, Lucas e Helena, com sua compreensão crescente, e ele próprio, com a percepção de que por trás de cada gesto aparentemente simples, existiam intenções profundas e histórias que moldavam a família. A revelação do segredo trouxe não apenas respostas, mas também uma oportunidade de reconstruir laços, fortalecer relações e preservar o legado da Fazenda Monteverde, transformando a vida de todos de maneira irrevogável e profunda. Ricardo percebeu, finalmente, que os mistérios que antes pareciam ameaçadores eram, na verdade, provas da inteligência, cuidado e dedicação de Mariana e que a família Monteiro agora poderia olhar para o futuro com maior compreensão, confiança e união.